Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente vamos falar de capítulo novo de Shingeki no Kyojin, que, de novo veio com dor, sofrimento, horror, tristeza e muita coisa trágica. E eu acho que vai só piorar ou melhorar dependendo da sua perspectiva, mas vamos comentar de tudo isso, obviamente com muitos spoilers, então só fica se você quiser saber disso tudo. Mas se for sair, já deixa o seu like e recentemente saiu um vídeo completamente sem spoilers pra quem só assiste ao anime, então vai lá conferir e deixar seu like e comentar também. Mas antes de falar de tristeza, um momento feliz nesse vídeo, porque tem uma dica pra você que tem muita vontade de ter de repente uma escultura daquele seu personagem favorito de anime, mas não encontra lugar nenhum, não consegue comprar. Que tal fazer você mesmo? A Great, que é a empresa que tá patrocinando este vídeo, é especializada em esculturas 3D, essas que você mesmo faz e imprime, fica lá seu personagem perfeitinho. E pra você entender como fazer isso, como funciona, de repente trabalhar com isso, qual software, hardware usar, o que é impressora 3D, quais as diferenças entre elas, tudo isso numa palestra gratuita, a webinar, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 16 às 14 horas, ou seja, já começa nessa sexta-feira. É só você conferir depois o link aqui embaixo e se inscrever, porque você vai assistir tudo de graça. Uma palestra gratuita, imperdível, é só se inscrever aqui embaixo depois. Beleza? Agora acabou o momento feliz do vídeo, a gente entra só ladeira abaixo, poço fundo, tristeza e mortes. Mais de uma morte. Vamos lá? Então, como esperado, a gente voltou os olhos para a Aliança, até porque em algum momento eles vão precisar encontrar o Eren e a gente precisa ter na história esse link, esse vínculo. Entendemos onde o Eren está, o que está acontecendo com os seus colossais ao seu redor, mas há muitos outros colossais liberados de todas as muralhas de Parades, portanto, há colossais também aparentemente independentes, ou pelo menos bem distanciados de onde o próprio Eren mesmo, com o seu Erensauro, Eren Tenda, Eren Fóssil, como você quiser chamar, está. E aí a gente abre o capítulo então com a Aliança chegando em Odiha, naquela ilha que eles precisavam justamente montar o avião, deixar preparado, abastecer. Não deu tempo de fazer isso em Parades, porque a saída foi bem tensa, e quando eles chegam lá, os moradores já foram embora, os navios não estão mais, já se retiraram, já sabiam aparentemente do que estava acontecendo com o mundo e foram embora. E eles estavam ali numa tensão de fazer tudo rapidamente, a galera da Kiyomi, porque afinal eles são os únicos engenheiros que conseguem colocar aquele avião no ar. Por isso, eles estavam correndo contra o tempo. As montanhas ali é o que dividia eles dos colossais que estavam chegando a qualquer instante. E aí a gente tem uma série de diálogos e acontecimentos e desenvolvimentos interessantíssimos antes da gente chegar na cena das mortes. Muitas mortes e teorias que se concretizaram, não é mesmo? Então, o que a gente vê primeiro? Quando eles estão tirando o avião, então, da água para conseguir montá-lo, abastecê-lo e tudo, há várias bombas que estavam envolvendo, porque foi assim que o time do Flock preparou, justamente para que a Aliança não pegasse o avião. E antes de descartar a bomba, o Armin fala, não, peraí, vamos guardar isso, pode ser que a gente use lá na frente. Contra o Eren, aí ele deixa meio que no ar. Pode ser que sim, pode ser que eles precisem utilizar contra o Eren, contra os colossais, não sei, mas bombas são sempre úteis quando você está tentando impedir o fim do mundo. Muito bom que o Isayama não esqueceu de desenvolver o luto e o desespero do Falco, porque afinal o Falco inclusive acabou de matar um colega, um amigo, que era o Galliard, como um titã irracional. O Galliard inclusive se ofereceu, se sacrificou para o Falco sobreviver agora como um titã original, o Mandíbula Falcão ou Mandíbula Frango, que é o que mais parece. E o irmão dele, claro, o Colt, também morreu, fora a ideia de que provavelmente em Libério toda a sua família já pode estar morta nesse momento por causa do ataque do Eren com os colossais. Finalmente compreendemos que aí que tudo se acalmou, que eles estavam no navio, que ele teve chance de conversar com a Pique, com a Gabi e saber fato após fato todas as tragédias que estão o envolvendo e sobre o mundo, o que eles vão fazer. O que o Falco fica ali falando desespero é o que realmente a gente fica imaginando, o que eles fazem agora? Porque se os colossais estão destruindo tudo, a gente não tem mais casa, não tem mais o que fazer, não parecemos ter força suficiente para parar o ataque, o que a gente está fazendo aqui? Qual a nossa missão agora? E ninguém ali sabe. Como a própria Pique diz, ela não faz a mínima ideia se eles são os únicos que restaram naquele ponto ou se daqui a pouco eles vão ser os únicos sobreviventes. O caos está imperando, a destruição vai avançando e até o momento eles não puderam fazer nada contra isso.
Um segundo diálogo que é muito bom é o que acontece entre a Anne e a Mikasa. A gente viu em capítulos passados que a Anne estava cansada daquilo tudo. Ela já se feriu gravemente, ela já entrou em missões desde o início que não eram dela. Ela o tempo todo queria voltar para casa, pro pai dela, na verdade, e agora o pai dela provavelmente está morto. Ela desistiu. Ela não queria mais se sacrificar, ela não queria mais lutar e aparentemente ela queria um pouquinho de paz antes de tudo realmente acabar. E ela diz que não vai com eles no avião. Não vou mais lutar, inclusive não preciso aprender a usar esse novo equipamento de vocês da tropa que existiu e foi montado enquanto eu estava lá cristalizada. Não vou usar isso. E o que a Anne diz também é que realmente, se você parar pra pensar, ela não tem nenhum impulso de salvar a humanidade. Isso faz sentido no pensamento da Anne, que nunca foi muito altruísta. Ela fazia aqui e ali uma coisa por alguém que ela gostava, mas ela sempre foi muito ela mesma, senso de autopreservação e fazer o que era necessário para alcançar algo, um objetivo dela exclusivamente. Faz, portanto, sentido que ela diga que não é tão vantajoso ou tão lógico na cabeça dela lutar pela humanidade, se sacrificar pela humanidade, a mesma humanidade que considera eles eldianos um bando de lixo, um bando de demônio. E que inclusive mesmo Marley, que acaba com eles e sacrifica e usa como instrumento, provavelmente se eles conseguissem parar o estrondo, Marley já estaria aniquilado, então não teria nada entre eles eldianos e a humanidade. Portanto, sim, ela acha nobre, muito bonito quem está se sacrificando pelos seus, pela sua família, mas a gente entende que a Anne não vê mais nada dela para salvar. Aparentemente ela ainda tem, claro, um vínculo com o Armin, existe uma troca de olhares quando eles se despedem ao longe, né, sem palavras, mas ela não tem aparentemente mais a esperança de que o pai, por exemplo, sobreviva. Então, o que for acontecer, vai acontecer e eu vou ficar aqui na minha. Inclusive, ela pergunta pra Mikasa, você está disposta, então, a matar o Eren? A Mikasa agora é categórica, não. A Mikasa não quer e provavelmente não está nem um pouco disposta a sacrificar o Eren. Ela ainda acredita que pode parar o Eren e evitar que ele prossiga exagerando, muito fora de si, fazendo algo que na cabeça da Mikasa não é ele. E a gente sabe que é exatamente o que o Eren sempre quis, o que ele planejou desde criança e a evolução dos seus pensamentos, dos seus desejos, dos seus ímpetos de raiva, de vingança e de autopreservação, sobrevivência, liberdade. Mas, na cabeça dela, ela ainda pode pará-lo sem enfrentá-lo, aparentemente fisicamente, pelo menos mortalmente. Será? E a Anne vai jogando uns pontos assim bem importantes sutilmente na história, o Isayama através da Anne, porque ela pergunta pra Mikasa também do cachecol vermelho dela, e a Mikasa fala, eu tenho ele guardado, mas por enquanto eu não tô usando, não. A Anya sempre foi uma personagem que sempre expressou muita força, sempre mostrou muita força, frieza, e por dentro ela tem diversas fragilidades. Portanto, pra mim é muito coerente que nesse momento ela seja a primeira a escapar, a fugir da batalha, como ela mesma diz mais tarde, a não conseguir mais lutar. E pra quem também já deu muito, mas acha que não é demais, é o Levi, que finalmente levanta, e eu acho que uma das falas dele, apesar de ser direcionada pros personagens ali na história, parece ser direcionada pra gente também, os leitores, porque ele tá levantando e tá andando, tentando andar, se apoiando. Claramente ele não tá bem, pra quem achava que porque ele era Ackerman 2 dias era o suficiente pra ele se recuperar de uma super explosão. Não, ele tá péssimo, ele perdeu um olho, ele perdeu 3 dedos de uma mão, ele teve diversos golpes, hemorragias internas provavelmente, talvez quebrou ali, fraturou ossos. Ele tá conseguindo andar, é algo inacreditável de estar vivo, inclusive, mas tá certamente muito, muito prejudicado. E o Armin tenta falar, vai lá deitar, você ainda tá mal. Ele fala, não, porque eu não aguento mais ficar de lado. Se eu continuar de lado o tempo todo, vocês vão esquecer que eu existo. E os leitores também provavelmente vão esquecer que ele existe. O Isayama sabe que ele precisa colocar o Levi na história e ele guardou o Levi pra alguma coisa. Na minha cabeça, o Levi foi guardado só pra morrer. Eu não acredito que ele vai sobreviver. Agora, nesse capítulo, a gente vê que ele é o último da velha guarda que permanece, e ele fala pra Randy no fim, a gente vai falar basicamente um até logo. Então eu acho que o Isayama salvou ele não por fanservice, mas porque ele vai fazer o Levi sofrer mais do que já tá sofrendo, o que é péssimo. Por que ele não morreu lá atrás, Isayama? Por que ele não afogou no rio pra não ver tudo isso acontecendo? Bem, e ele justamente nessa cena quer chegar na Helena, que ferida também já acordou, e eles querem extrair informação da Helena sobre onde que o Eren tá. O que vocês conversaram, como que vocês descobriram pra onde que ele tá indo.
E a Helena conta que em conversas com o Eren, com o Floch, falando de planejamentos e a princípio seguindo a estratégia do Zeke de esterilização, mas não era isso que o Eren queria, nem o Floch, aí a gente vê que a Helena apontou para ele, pro Eren, justamente onde seria o porto em que as forças das maiores nações, da União das Nações, se reuniria no caso de um ataque de Parades, como é o que a gente viu. Em capítulos anteriores, a gente viu os colossais do Eren chegando perto da costa de Marley, e ele foi provavelmente então justamente nesse porto em que as maiores forças navais, no mínimo, das nações estavam reunidas, e foi isso que os personagens dentro dos navios falaram antes de afogarem e serem pisoteados e tudo mais. Que ali era a única e maior força da humanidade, se eles perdessem não havia mais nenhuma alternativa. Até onde o mangá nos apontou, não tem nenhuma outra forma deles enfrentarem com força total. Mas a Helena aponta que depois disso, talvez ele iria para um forte que ela apontou que teriam aviões, que poderiam inclusive ser uma força, uma ameaça ao Titã Fundador, quando ele estivesse ativado. A ideia da Helena ao falar essas coisas, essas estratégias militares na conversa, não era que o Eren liberasse todos os colossais, não era o que o Zeke desejava, nem o que ela apoiava. Na verdade, eles queriam a esterilização, e como a própria Helena fala nesse diálogo no flashback do capítulo, apenas liberar os colossais de Shingashinaa, ou seja, uma pequena muralha externa à última muralha de Parades, seria o suficiente, uma força de colossais bem tranquila para derrotar aquela frota de navios e possivelmente até essa galera aí dos aviões no forte, que agora parece ser para onde o Eren tá se dirigindo. E isso para mostrar que eles não queriam aniquilar o mundo. Durante a conversa, até há o questionamento se, poxa, mas só derrotar esses navios aí vai fazer com que eles parem de nos atacar, que deixem os Eldianos em paz por décadas? Não necessariamente. Como a própria Helena disse, na verdade, esses ataques incessantes e acabando minando com recursos financeiros, inclusive das maiores nações, aí sim seria um grande baque e o suficiente. Então, essa aniquilação total do Eren, estrategicamente, militarmente, realmente é um exagero. Tinham outras formas que estavam previstas no plano de esterilização. E o que a Helena joga na cara deles ali no final é que, olha, vocês não confiavam em mim, não confiavam no Zeke, mas acabou que no fim o plano dele de esterilização parecia o mais correto, né? Não era o que o Eren concordava, mas existia essa possibilidade. O próprio capítulo e Sayama, a Helena joga na cara de todo mundo que tinha outra alternativa, que nunca é super vantajosa aos Eldianos, mas essa de agora também não tá sendo vantajosa a todos eles. O que a própria Hanji fala antes de tudo acontecer é que realmente o Eren não deu esperança pra eles. O Eren não deu nenhuma alternativa. O Eren só fez com que ela, Hanji, comandante de uma pequena sobra da tropa de exploração, se sentisse impotente, sem ter o que fazer. E eu acredito que mesmo no discurso da Helena, dizendo, vocês não confiavam em mim, ou na Hanji dizendo que o Eren não deu nenhuma esperança, o que eu vejo foi um grande problema, desde o início, como eu já apontava aqui nos vídeos, de uma falta de confiança, de diálogo, porque ninguém sabia direito o que cada um estava planejando, a tropa muito menos. Todo mundo estava confiando aqui no Eren, ali no Zeke, ou desconfiando um do outro. As pessoas que teoricamente deveriam lutar por um objetivo comum, por algo que fosse bom para todos, estavam com brigas internas, escondidas, camufladas ou explícitas. Então tudo isso, no final das contas, gera o quê? Morte em todos os lados, perdas em todos os lados, brigas com quem não devia brigar, entre quem deveria estar lado a lado, e tudo isso só vai gerar e só tá gerando cada vez mais caos, dor, sofrimento, e é basicamente o que resume todos os capítulos que provavelmente virão ainda em Shingeki. Será que esses aviões realmente existem nesse forte? Eles têm alguma arma que pode produzir algum efeito, alguma ameaça maior do que apenas um ataque aéreo que seria bem eficaz contra o Eren? Se ele está se dirigindo para lá, ele vai conseguir acabar com todos esses aviões? Ou será que a humanidade tem alguma força, alguma alternativa escondida que vai trazer um pouquinho mais de emoção nessa reta final? O navio vai ficar com a Kiyomi, que não subirá no avião, não vai em direção ao ataque contra o Eren, obviamente, e as crianças, o Falco, que tem um titã, também vai ficar lá guardado, até porque ele é criança, não tem experiência, não vão colocar ele em ação mesmo que ele deseje. A Gabi, que tem muita vontade de lutar, idem, vai continuar ali guardada contra a vontade dela no navio com a Kiyomi, e a Anne vai com eles porque não deseja ir para a linha de frente, não quer mais lutar. No avião, portanto, vai Connie, Jean, Mikasa, Armin, a princípio Hanji, Onyankopon, a galera que precisa ajudar justamente a colocar o avião no ar, do grupo da Kiyomi, Levi, quebrado, e Helena, quebrada porque ela sabe posição das coisas, é importante ela que se vire, Pique e
só. Aliás, a Pike, ao longo do capítulo todo, ela tá usando uma roupa, pelo menos um casaco da tropa de exploração. E aparece o tempo todo em várias cenas de diálogo, inclusive com outras pessoas da tropa, toda vez as asas da liberdade, que só aparecem na roupa dela, da Randy e da galera já morta no final do capítulo. Achei interessante que a gente veja a Pike o tempo todo vinculada às asas da liberdade, porque é ela que diz nesse capítulo que faz o que faz, também e principalmente pelos companheiros dela que já morreram, pelo que tanto lutaram, que não é justamente também o pensamento que era do Erwin, que se sacrificou no final dizendo isso, que era em nome daqueles que lutaram tanto para eles estarem ali? Não foi isso que a Randy disse nesse capítulo? Será que eles aprovam o que a gente está fazendo aqui agora, Levi? Então é um pensamento muito comum realmente de quem carregou essas asas da liberdade durante tanto tempo, especialmente a velha guarda. E se você despreza diálogos, é uma pena, porque a gente teve outro diálogo muito bom e impactante nesse capítulo, que foi entre a Annie e o Ragnar, em que o Ragnar pede desculpa porque ele foi a pessoa que começou o plano todo dentro das muralhas. Quer dizer, ele foi enviado para fazer algo terrível de qualquer forma, como um guerreiro de Marley, como um titã, mas o plano deu errado. Eles deveriam ter voltado para replanejar, mas ele criou uma segunda alternativa de plano, desesperado, sacrificou e levou junto os amigos, a Annie e o Bertolt, e isso tudo porque ele, Ragnar, não aceitou voltar, não aceitou parar com o plano, não aceitou perder a glória, ou o que ele acreditava ser a glória naquele momento, quando criança. E ele pede desculpa pra Annie, e a Annie fala, realmente, pensei em matar você várias vezes. O Ragnar pensando, putz, eu queria tanto ter morrido. Aliás, o Ragnar tenta morrer de novo nesse capítulo e ninguém deixa o Ragnar morrer. Esse é outro que o Sayama deve estar guardando pra sofrer no fim, porque olha... A despedida da Annie é bem silenciosa, como eu disse, ela e o Armin trocam olhares de longe, a Mikasa pergunta pro Armin, você tá bem? Ele diz, o que você tá dizendo? E sim, ele fica bem abalado, com certeza, com ela indo embora. Annie, Kiyomi, Gabi e Falco estão no navio, caso você não tenha entendido. Eles vão pro mar, inclusive, um pouquinho antes. A galera do avião precisa esperar eles terminarem de montar tudo e abastecer. Isso tá quase acontecendo. Existe também um diálogo da Randy com a Pike, em que a Randy fala, olha, você tá bem com isso? Da gente se unir nessa situação, ainda tem o depois, e é quando a Pike fala aquilo que eu comentei, de que ela faz pelos companheiros que morreram, e porque o Magaf, com certeza, a última ordem seria se juntem, unam forças e vai até o final com o que você tem, tenta ao máximo resolver essa situação, se sacrifique, assim como ele se sacrificou. Tem um humorzinho ali de que a Randy chega pra Pike e fala, eu quero que você vire o quadrúpede de novo pra eu chegar, subir em você e medir a sua temperatura, e a Pike falou, estranha, sai daqui. Quando o Levi então zoa a Randy que ela sempre gosta das pessoas sozinha porque ninguém gosta dela, estranha. Mas a relação dela com a Pike nunca mais vai se desenvolver, a gente sabe disso e isso dói. Mas é bom ver ela interagindo com Levi, a Randy tem muito desse lado de ser curiosa em relação aos titãs, e ser divertida, e ter uma leveza em várias situações. Eu não entendo muito bem quem não gosta da Randy, porque o que ela recebeu foi uma bomba, que foi outras pessoas. O Levi decidiu que o comandante Erwin Smith não viveria e salvou o Armin, e ela recebeu, portanto, o comando para comandar um mundo novo, com informações completamente novas, inimigos completamente novos, novos desafios, um Eren que era a chave da humanidade que virou um rebelde e ela não conseguia controlar nada, surge uma facção contra ela, daqueles que deveriam segui-la, então ela pegou uma bomba no colo. Assim como o Erwin, na verdade, eu acho que ela descansou. E tudo teria dado certo até esse momento, pelo menos, se não fosse aquela coisa que todo mundo teorizou, que o Flock tinha agarrado ali no navio e foi enganchado até o mar. Não sei como que ele não foi comido por um tubarão, não sei o que aconteceu, que esse menino não afogou, não morreu, mas ele tava lá, sei lá onde, enganchado, e ficou vivo, e chegou lá com eles, e ficou esperando o momento certo pra sair da água, porque está todo molhado, e as balas dele não estavam cheias de água. Ok, tecnologia, não entendo de armas, mas ele conseguiu atirar contra todos, errou muito como um Stormtrooper, mas acertou os combustíveis, na verdade os tanques de combustível, e portanto eles não conseguiriam voar com aquele combustível vazando, eles tinham que corrigir. Mas tudo bem, eles estavam levemente adiantados, o estrondo não tinha chegado ali ainda, a Mikasa conseguiu resolver a questão do Flock rapidinho, jogou um gancho ali no pescoço, o Flock foi morrendo, não antes de dizer, não façam isso, não parem o nosso demônio, nossa última esperança. E quem assistiu o meu último vídeo de cenas marcantes de Shingeki, se você não assistiu, eu tô muito chateada com você, vai assistir depois pra se emocionar. Mas, neste vídeo eu comento a cena da morte do Erwin e como o Flock naquela época diz que o único que poderia salvá-los naquela situação era um
demônio e que, portanto, o Eren pra ele também era um demônio. Quando o engenheiro de Azumabito fala que não, tudo bem, é só a gente fechar esse buraco, ele vai pegar a ferramenta pra tampar o tanque de combustível pra eles finalmente poderem subir no avião, porque o navio já tá indo embora, vamos lembrar disso, e tudo treme. A gente vê os titãs chegando, e a gente vê o titã chegando numa empolgação louca, porque tem um colossal ali dando um chute no ar, eu não sei o que aconteceu. E Sayama, você quis mandar uma mensagem com isso? Eu não entendi muito bem a mensagem, mas tá lá, titã chutando tudo, chegando pra acabar com a vida da gente, o nosso coração também. A Randy diz que eles não podem desistir, que mesmo que eles percam hoje, eles terão uma vitória em outro dia. Eu não sei se essa vitória vai chegar, Randy, o futuro parece cada vez mais incerto pra vocês, e no navio eles sentem o estrondo chegando, a Gabi e o Falco desejam sair, a Annie não deixa de forma alguma, porque eles devem ficar lá dentro, trancados, sem fazer qualquer coisa, até porque eles não conseguiriam fazer grande coisa. E lá no pier, em que eles estão tentando colocar o avião no ar, fechar os buracos, correndo, os titãs estão chegando e o Armin fala, não tem jeito. Eu preciso fazer alguma coisa, porque ele tem o titã colossal, o titã maior de todos ali, o que pode parar o máximo de colossais irracionais possíveis até o avião decolar. O que não deixam fazer, o que o Ragnar fala é que não, você é a nossa arma para parar o Eren. Algumas pessoas nessa hora podem achar que ele está se referindo ao diálogo, à conversa, até pode ser, mas na minha opinião, de novo, é uma questão estratégica. Ele é o titã colossal, então ele é o titã que pode chegar, inclusive em questão física, na altura, até o primordial, o mais perto possível. Ele tem a estrutura mais imponente, portanto ele não pode ser sacrificado lá atrás, antes deles chegarem no titã do Eren. Então não, Armin, você não. E aí o Ragnar fala, finalmente serei eu, vou morrer. E a Randy fala, não, você ainda vai ficar vivo. A Randy se coloca na posição de ir, não antes de virar pro Armin e falar, parabéns, você é o novo comandante, vai em frente. Inclusive, quer mandar no Levi? Todo seu, pode fazer o que você quiser com o Levi. O Levi até dá uma reclamada, ela dá aquela descontraída, vira pro Levi meio sem graça e diz assim, cantinho, ó Levi, eu vou morrer. Então eu queria sair em grande estilo, me deixe. E o Levi tá sofrendo, daquele jeitinho dele, o Levi já perdeu todo mundo. E ele só tinha a Randy, dos seus velhos amigos, velhos companheiros, e todos ali sabem que a Randy tá indo pra morrer. E pela primeira vez, ao que parece, o Levi se despede da Randy com um Sasageyo. Ofereça seu coração, Randy. O que deixa a Randy muito feliz e com certeza, de novo, o Levi tá sofrendo muita coisa. E não só pelos seus machucados, né? Porque lembrando que nesse capítulo a gente viu que ele tem dificuldade de segurar suas lâminas. Ele fala que só precisa de 2 dedos, tá tudo bem, mas tá tremendo. O que ele pode fazer agora contra qualquer um, pessoa ou titã? Não sei, mas ele vai tentar até o final. E talvez enxergar o Levi nessa decadência pra andar, tentando sobreviver e fazer alguma coisa muito longe do seu auge, acho que isso vai ser muito difícil. A Randy consegue chegar aos teus colossais sem nenhuma dificuldade a princípio, e é muito triste e emocionante também, de novo, lembrar o quanto ela gosta de titãs. Ela chega perto dos titãs e fala, eu sempre gostei tanto de titãs, e tem tantos ali pra ela explorar, mas ela precisa tentar matar. E ela consegue derrubar uns 4, ela consegue produzir efeito, a gente vê o primeiro colossal caindo. E a verdade ali é que não são colossais originais, então eles não liberam vapor por conta própria, né, como o próprio colossal do Berthold fazia, então eles não estão colocando vapor ali muito e ao mesmo tempo consumindo sua carne para expulsá-la, não, continuam avançando com os planos ali que foram dados nas ordens que eles receberam pela coordenada. Por serem muito grandes, aparentemente eles já liberam esse vapor naturalmente, que de novo é quente, e quanto mais ela se aproxima, quanto mais ela se expõe, quanto mais ela ataca, mais a Randy vai queimando. Mas ela tá ali ainda derrotando, batalhando até o fim. Ela derruba um e olha, não deu tempo ainda, não decolaram, e vai derrubando e vai até o final, até que a gente vê o seu corpo no ápice, com queimaduras, acabado, caindo sem vida. E todos que estão vendo aquela cena choram. E os leitores que têm coração choraram também. Me conta o que vocês sentiram nessa cena. Só sobrou o Levi, como eu disse mais uma vez, da velha guarda. Pra mim, a morte da Randy foi extremamente simbólica, e mais bonito ainda, e mais emocionante ainda, foi o como ela acordou no pós-vida. E olha que eu não sou fã desse tipo de coisa, de acordar no céu, assim. Eles conseguem preparar o avião com o combustível que tem, da forma que deu. Eles colocam então o avião na água, preparado para decolar, e eles partem ao mesmo tempo em que o navio já está no mar também. A aliança, que já não era muito grande, foi subdividida.
Os titãs que sobraram naquele grupo ainda ativos são o titã Durainer, portanto o titã blindado, o titã da Pique, que é quadrúpede, e ele é muito um titã estratégico e que sem o seu equipamento, a sua armadura, as suas armas e alguém equipando ali, é muito menos letal, muito menos ameaçador, eu diria também, e é claro, a gente tem o Colossal do Armin, que esse sim pode ter um papel bem importante, como a gente já conversou no vídeo, mas é um grupo muito pequeno. Tem a Mikasa, que ela é muito forte, mas é a Mikasa. Tem o Jean, tem Connie. E aí? Tem o Levi? O que o Levi vai fazer? Contra quem? Como que vai ser a morte que o Sayama tá preparando pro Levi? Porque ele diz até breve pra Randy. Ele sabe que ele tá chegando, que ele tá indo, que tá quase no momento dele. E ele provavelmente só não se entregou porque ele ainda quer ser útil pra alguma coisa. E como eu disse, eu não sou fã de cenas pós-morte e a galera morta ali, aparentemente, literalmente se reunindo, mas a gente viu um monte de personagem que já se foi há muito tempo, desde a primeira temporada, com mais destaque ali o Erwin, é claro, óbvio, e que tenho certeza que todo mundo aí gostou de rever. O Erwin que acolhe a Randy, todos estavam olhando pro céu, ela acorda pensando, meu Deus, onde foi? Pra onde que foi o avião? Já decolou, já foi embora, Randy. Bom trabalho, você fez o que tinha que fazer. O que dá a entender também, de novo, é que o Erwin apoia a Randy, você fez bem, quer contar a sua história, a gente vai ouvir tudo. Ao fundo tem a Sasha olhando para o céu de costas, não tem um grande destaque porque acredito que ela não teve tanto um vínculo com a Randy quanto todas aquelas pessoas que fizeram parte da sua história, da sua jornada desde o início da Tropa de Exploração. Muito bonito esse reencontro e dá um quentinho pensando que após a morte todos eles estarão juntos, reunidos depois de tantos esforços e que portanto sim, tudo que ela fez vai fazer sentido, pelo menos porque ela tentou. Será que a vitória virá no outro dia mesmo, como a Randy disse? Não sei, mas que ela conseguiu uma pequena vitória, ou pelo menos uma chance de ter uma vitória para todos os outros se sacrificando, isso ela conseguiu. O que você está esperando agora, já imaginando que a aliança vai chegar provavelmente no Eren. Não sei se a gente vai ter mais um capítulo só no Eren e a aliança chegando no fim, ou o contrário, mas eles precisam se unir. O ritmo das coisas está sendo até que bem acelerado, ou pelo menos razoavelmente rápido. A gente não está mais enrolando, é reta final. E eu não vejo mais muito como o fim vai ser longe, ou qualquer coisa diferente de extremamente trágico, porque trágico já é. Sentiu o quê? Chorou? Me conta. A gente volta pra discutir esse capítulo outras vezes em outros vídeos aqui no canal. Se você ainda não sabe, a gente tá com vídeo sempre terça, sexta e domingo. Por acaso o capítulo também me deixou manter o cronograma. Qualquer mudança eu aviso nas redes sociais, então me segue no Twitter e Instagram, xGabiXavier. E se você quiser fazer uma homenagem ao último da Tropa de Exploração antiga, temos a camiseta com estampa aqui do canal do Levi e outras estampas exclusivas de animes em loja.com.br/Gabi-Xavier. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!